Boa noite, meus irmãos. Amém. Louvo a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão. Mesmo nesse frio, os irmãos se dispuseram a sair dos seus lares para estar aqui nesta noite louvando a Deus e estar ouvindo mais da palavra do Senhor. A você também que nos ouve no seu lar, dentro da sua casa, do conforto do seu lar, que Deus também te abençoe nesta noite. Meus irmãos, vamos estar abrindo a Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. Faremos a leitura do capítulo 16. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16. Faremos a leitura do versículo 8 ao 11. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 8 ao 11. O texto nos diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Como nos diz o texto ainda, do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Senhor Deus, aqui está a tua palavra. Eu oro nessa noite para que o Senhor me use como um canal de bênção aos teus filhos nessa noite. Leva, Senhor, a nossa mente cativa e obediente à tua palavra. Que teu Espírito Santo, ó Deus, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, para que nós possamos entender a tua palavra e para que nós possamos viver e praticar aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. Usa-me, ó Deus, nessa noite. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Herman Bavinck, um dos principais teólogos reformados da história, ele disse certa vez no seu livro, As Maravilhas de Deus, ele disse o seguinte: não é pela força ou violência que Jesus, que Cristo, ele governa o reino que lhe foi concedido pelo Pai. Não foi assim na sua humilhação e não será assim também na sua exaltação. Ele continua a executar toda a sua atividade profética, sacerdotal e real de uma forma espiritual a partir do céu. Ele luta apenas com armas espirituais e é um rei de graça e um rei de poder. Mas em ambos ele conduz o seu regimento pelo Espírito Santo, que por sua vez faz uso da palavra como meio de graça. Por esse Espírito ele instrui, conforta, lidera e habita em sua igreja. E por esse mesmo Espírito, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E é sobre isso, meus irmãos, que nós iremos falar nessa noite. Da ação do Espírito Santo no mundo. E se nós olharmos por aí, meus irmãos, existem diversos ensinos sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. De um lado do extremo estão aqueles que dizem que o Espírito Santo ele é apenas uma força ativa no mundo. Que o Espírito Santo ele é impessoal, que o Espírito Santo não é Deus, que o Espírito Santo é apenas uma força ativa no mundo, uma força positiva no mundo. Enquanto, meus irmãos, do outro lado do extremo, estão aqueles que veem o Espírito Santo apenas como sinônimo de pulos, de gritos, de arrepios, de êxtase e toda sorte de apresentações. No entanto, meus irmãos, através das palavras de Jesus, nesse texto que nós acabamos de ler, nós podemos ter um ensino mais próximo da verdade e sadio sobre a atuação do Espírito Santo no mundo. Como que o Espírito Santo, ele age no mundo. Esse texto aqui, ao qual nós acabamos de ler, Jesus, ele já sabendo que era chegado o final do seu ministério aqui na terra, Jesus já sabendo já era chegado o final do seu ministério, ele começa então a ensinar os seus discípulos, ele começa a instruir os seus discípulos sobre vários assuntos. E como nós acabamos de ler aqui nesse texto, que é o que mais nos interessa, no capítulo 16, ele fala sobre a missão do Consolador no mundo. Ele instrui os seus discípulos qual é a missão do Espírito Santo no mundo. E primeiro, ele vai dizer aqui no capítulo 16, que os seus discípulos, eles iriam passar por perseguições.
Se nós lermos aqui no capítulo 16, versículo 1, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Versículo 2, ele vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Então Jesus ele vai mostrar para os seus discípulos que eles iriam sofrer perseguição. Mas Jesus ele vai dizer no capítulo 16, versículo 33, que era necessário os seus discípulos terem paz. Apesar das perseguições que eles iriam sofrer, era necessário eles terem paz. E o segundo ensinamento que Jesus ele passa para os seus discípulos é a respeito da vinda do Consolador. O segundo ensinamento que Jesus ele passa para os seus discípulos, a partir do versículo 8, é a respeito da vinda do Espírito Santo, a respeito do Consolador. Mas, meus irmãos, os discípulos, eles não entenderam muito bem o que Jesus queria dizer aí. Os discípulos ficaram um pouco confusos porque da necessidade da partida de seu mestre. Eles não entenderam por que Jesus precisava partir. E Jesus, ele vai mostrar então que era necessário ele ir, porque se ele não fosse, o Consolador não viria. Ele precisava voltar para o Pai, para que o Consolador, ele viesse então. Mas, meus irmãos, o que seria então, portanto, a missão do Consolador no mundo, de acordo com as palavras de Jesus nesse texto? Porque, meus irmãos, o Espírito Santo, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, minha exposição nessa noite será sobre a atuação do Espírito Santo no mundo, de acordo com as palavras de Jesus. E o tema do meu sermão é a missão do Espírito Santo no mundo. Eu peço para que você ponha novamente os seus olhos no versículo 8 e 9, e nós vamos ver que a primeira missão do Espírito Santo no mundo, ou do Consolador, é convencer o mundo do pecado. O texto diz assim no versículo 8 ao 9: quando ele vier, convencerá o mundo da justiça, do pecado e do juízo. No versículo 9, do pecado, porque não creem em mim. Então veja que Jesus ele começa dizendo que quando ele vier, ou seja, Jesus está falando sobre a vinda do Consolador, a vinda do Espírito Santo. O versículo 7, ele nos mostra exatamente isso. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Então, o texto nos mostra isso. Se nós olharmos, meus irmãos, desde o Antigo Testamento, há uma promessa do derramamento do Espírito Santo. Se nós olharmos, por exemplo, em Joel, capítulo 2, versículo 28, nos fala que o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. E aqui Jesus, então, ele reforça essa promessa da vinda do Espírito Santo. Jesus, ele fala que o Consolador, ele viria. Em Atos, capítulo 2, nós podemos ver que essa promessa se cumpre. Em Atos, capítulo 2, o Espírito Santo, então, ele é derramado sobre os discípulos. E a partir desse derramamento do Espírito Santo sobre os seus discípulos, nós podemos ver que muitos passaram a crer e a confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, portanto, meus irmãos, nós podemos ver que o Espírito Santo já está atuando no mundo, que o Espírito Santo já atua em nosso meio e agindo no mundo, convencendo o mundo da sua incredulidade. O Espírito Santo já está em nosso meio e ele já está atuando no mundo, convencendo-os da sua incredulidade. Então, o texto nos diz que ele vai convencer o mundo. Essa palavra aqui, meus irmãos, convencer, no primeiro sentido, nos dá a ideia de persuasão, de persuadir, ou seja, de levar alguém a tomar uma decisão. Por exemplo, você entra dentro de uma loja e você está ali dentro só para olhar as roupas ou os itens que tem dentro daquela loja. E aí, de repente, o vendedor te aborda, e mesmo que você esteja ali só para olhar, o vendedor ele te convence a comprar um determinado produto. Ele te convence que você precisa comprar aquela bolsa para combinar com o seu sapato. Então, você não precisa daquela bolsa, mas ele te convence. O vendedor às vezes te convence de que você precisa daquele terno, que você precisa daquela gravata. O sentido aqui de convencer não é esse, meus irmãos. O sentido aqui da ideia de convencer, ela é mais negativa.
é um sentido de condenação. Quando ele diz de convencer, é um sentido de reprovação, é um sentido de repreensão, é um sentido de disciplina, é um sentido de mostrar a culpa. Essa palavra aqui, convencer, meus irmãos, ela vem do grego elegcho, e significa exatamente isso: condenar, expor, repreender, disciplinar. Então, quando o Espírito Santo vier, e ele já veio, ele vai condenar, ele vai reprovar, ele vai expor o mundo do seu pecado. E o texto nos diz, mundo aqui, como alguns tentam dizer que o mundo aqui significa o mundo em sua totalidade, mas o mundo aqui significa pessoas, significa a humanidade. Então o Espírito Santo ele vai expor a humanidade ao seu pecado da incredulidade, de tal maneira que ela não será capaz de dar qualquer desculpa. Ele vai expor o pecado das pessoas de tal forma que nós não seremos capazes de dar qualquer culpa. E ele diz que o pecado da incredulidade, do que ele vai reprovar o mundo? Então, meus irmãos, ele vai reprovar o mundo, a humanidade, da sua incredulidade, da sua falta de fé no Filho unigênito de Deus. Ele vai expor o mundo do seu pecado, da falta de fé no Filho unigênito de Deus. Embora, meus irmãos, essa passagem, quando diz convencer o mundo do seu pecado, obviamente ela pode ser aplicada à atividade do Espírito Santo em mostrar os nossos pecados. Até porque a Bíblia vai dizer, em Romanos 3, 23, que todos nós pecamos. A Bíblia vai dizer que não há um justo sequer. Então, o Espírito Santo ele nos convence dos nossos pecados, sim. O Espírito Santo nos leva a ver os nossos pecados. O Espírito Santo opera o novo nascimento e a transformação do pecador. Mas, meus irmãos, de acordo com esse texto, o texto ele é bem específico do pecado. Ele fala do pecado da incredulidade. Apesar do Espírito Santo nos levar, nos convencer dos nossos diversos tipos de pecado, o texto aqui é bem específico. E ele fala do pecado da incredulidade. Agora, meus irmãos, por que do pecado da incredulidade? Por que o Espírito Santo ele vai expor a humanidade do seu pecado da incredulidade? Porque, meus irmãos, a incredulidade ela é a porta de entrada para vários outros pecados. A incredulidade, meus irmãos, ela é a porta de entrada para vários outros pecados e, por consequência, a condenação. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, como está lá em João capítulo 3, versículo 18. Então, quem não crê no Filho de Deus já está condenado. Quem não acredita no Filho unigênito de Deus já está condenado. Aquele que continua incrédulo morrerá em seus pecados, pois se é necessário acreditar em Jesus para a salvação eterna. É necessário confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, para então, para não ser condenado à morte eterna. A incredulidade, meus irmãos, dos judeus naquele período, resultou na morte de Jesus. E até hoje muitos ainda não creem que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Muitos, meus irmãos, hoje em dia, veem Jesus apenas como um bom mestre. Olham para Jesus e o veem como um bom líder, como um bom pedagogo, mas ainda não colocaram a sua fé no Filho unigênito de Deus. Não colocaram a sua fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ainda o veem apenas como um bom mestre. Portanto, meus irmãos, Jesus ele prometeu a vinda do Espírito Santo e ele de fato veio. Isso nos mostra que o seu sacrifício foi aceito diante de Deus. Isso nos mostra que a sua petição foi atendida. A presença, meus irmãos, do Espírito Santo no mundo, para o mundo é motivo de pavor. A ação do Espírito Santo no mundo, para o mundo, é motivo de medo, porque ele vai expor e vai julgá-los do seu pecado da incredulidade e vai mostrar a sua rejeição da obra do Filho de Deus. Mas para nós, meus irmãos, o povo de Deus, essa ação do Espírito Santo no mundo não deve ser para nós motivo de pavor ou de medo. Para nós, os servos do Senhor, a presença do Espírito Santo no mundo deve ser para nós, meus irmãos, motivo de esperança,
motivo de fé, pois sabemos que a sua presença é um alento, pois é Ele quem nos guia para o caminho que é Jesus. Para nós, os seus servos, a presença do Espírito Santo no mundo deve ser motivo, acima de tudo, de esperança. A segunda obra, meus irmãos, a segunda missão do Espírito Santo no mundo é convencer o mundo da justiça. No versículo 10, diz: da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Então o texto segue dizendo, meus irmãos, que a segunda obra ou ação do Espírito Santo no mundo é convencê-los da justiça. Ou seja, o Espírito Santo ele vai expor, ele vai constatar para o mundo a justiça do Filho de Deus. No entanto, mas que justiça seria essa? Ele diz, da justiça. Essa justiça, meus irmãos, aqui falada no primeiro sentido, parece que o Espírito Santo vai mostrar para o mundo a respeito da retidão de Jesus, a respeito da sua moralidade pessoal, a respeito da sua inocência. Até porque, se nós olharmos no contexto da Bíblia, nós vamos ver que muitos tiveram Jesus como um pecador. Muitos olharam para Jesus e diziam até que ele tinha o espírito de Satanás, ou o espírito de demônio. Muitos diziam que Jesus ele comia com pecadores. E a primeira ideia que nos parece é que o Espírito Santo vai nos convencer aqui dessa retidão de Jesus. Ele vai nos convencer dessa moralidade de Jesus. Mas presta atenção, meus irmãos, que essa palavra aqui no versículo 10, quando ele diz da justiça, essa palavra justiça, meus irmãos, no original, ela vem da palavra grego dikaios, que significa correto, que significa justo, que significa inocente. Mas ainda assim, essa palavra dikaios, meus irmãos, ela é um adjetivo que provém da palavra diké, que essa palavra diké, ela significa a aprovação judicial. Para os irmãos entenderem, os irmãos provavelmente já viram uma estátua que tem os seus olhos vendados e uma balança na mão. A estátua que representa a justiça. E essa estátua, ela representa a deusa grega chamada Diké. Então, essa palavra aqui, justiça, ela não está relacionada com a retidão de Jesus. Mas essa palavra justiça nos refere a um ato judicial e não à moralidade de Jesus. E ele continua dizendo, porque eu vou para o Pai. Porque Jesus, ele iria para o Pai. Primeiro, para concretizar o que ele havia feito, toda a sua obra aqui na terra. E segundo, se ele não retornasse para o Pai, ele não poderia enviar, então, o Espírito Santo a nós. E ele segue dizendo, e não me vereis mais. Jesus, então, ele precisava ser retirado do meio deles. Por exemplo, João, capítulo 7, versículo 33, nos diz, então Jesus disse, estou convosco só mais um pouco, e depois irei para aquele que me enviou. Então, Jesus, ele precisava ser retirado do meio dos discípulos. E dessa forma, meus irmãos, Jesus, ele saindo de cena, ele estaria dando lugar para o Espírito Santo. Jesus, então, ele sairia do palco e quem assumiria, portanto, seria o Espírito Santo. Mas, mesmo, meus irmãos, o Espírito Santo, ele assumindo o lugar de Jesus, ele não viria para apontar para si mesmo. O Espírito Santo não viria para chamar a atenção para si mesmo. O Espírito Santo, ele viria para apontar para essa justiça de Jesus. Ele não viria para mostrar que ele está aqui, mas ele viria para apontar para essa justiça de Jesus. Agora, que justiça seria essa, portanto? Romanos, capítulo 3, versículo 21, nos diz, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Meus irmãos, para nós ilustrarmos aqui essa justiça que provém de Deus, da qual o Espírito Santo ele convence o mundo, nós podemos pensar aqui em tribunal. Imagine, por exemplo, uma cena, meus irmãos, que diante de um juiz esteja um criminoso, um indivíduo que cometeu todos os tipos de delitos contra a sociedade. Ele matou, ele roubou, ele sequestrou, ele cometeu diversos crimes contra a sociedade. E todos os seus atos estão ali diante do juiz. E a única coisa que resta para esse juiz
bater o martelo e condenar aquele indivíduo. Mas no último momento, meus irmãos, quando o juiz ele vai bater o martelo, ele diz para aquele indivíduo, inocente. Mas isso seria, da parte desse juiz, uma injustiça, pois todos os crimes daquele indivíduo estão diante do juiz, mas mesmo assim o juiz decide inocentar esse indivíduo. Meus irmãos, nós precisamos entender que esse indivíduo somos nós. Todos os nossos pecados estão diante de Deus. Todos os nossos atos estão diante de Deus, o nosso supremo juiz. Todos os nossos atos, aquilo que o nosso pai não vê, aquilo que a nossa mãe não vê, aquilo que a nossa esposa, o nosso esposo não vê, os nossos filhos não veem, todos os nossos atos pecaminosos estão diante de Deus, o nosso supremo juiz. E a única coisa que resta para esse supremo juiz é bater o martelo e condenar-nos à condenação eterna. Mas, meus irmãos, Deus, Ele nos deu a sentença de inocentes. Deus, Ele nos inocentou. E para que, meus irmãos, esse ato da parte de Deus não se tornasse injustiça, como se de fato Deus precisasse ser pesado numa balança, mas para que esse ato de Deus não se tornasse injustiça, Ele então condena o seu filho em nosso lugar. Ele executa o seu filho no madeiro em nosso lugar. E mediante esse ato de Jesus, nós somos justificados diante de Deus. Ele, portanto, pagou a condenação em nosso lugar. Por meio da sua morte e ressurreição, Ele se fez justiça por nós. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou diante de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Portanto, meus irmãos, é dessa justiça que o Espírito Santo vai convencer o mundo. É dessa justiça que o Espírito Santo ele vai expor, ele vai comprovar para o mundo, da justiça que vem de Deus em seu Filho unigênito. E, meus irmãos, para nossa aplicação, nós precisamos entender que nós falhamos miseravelmente em querer estabelecer a nossa justiça diante de Deus. Até os nossos atos mais sublimes, para Deus não passam de trapo de imundícia. E nós falhamos em querer estabelecer a nossa própria justiça. Paulo ele vai falar a respeito dos judeus que tentaram estabelecer a sua própria justiça diante de Deus. Ele vai dizer o seguinte lá em Romanos, capítulo 10, versículo 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Os judeus falharam em querer estabelecer a sua própria justiça. Portanto, meus irmãos, não há justiça em nós, não há obra humana que possa nos tornar justos diante de Deus. Não é a nossa sabedoria, o nosso dinheiro, a nossa fama, a nossa posição, o status social, que pode nos livrar da ira de Deus. Por meio dos nossos esforços, não podemos se achegar a Deus e encontrar em seus braços refúgio e o devido perdão. É pela justiça de Cristo, é pela justiça de nosso Senhor, que se tornou malfeitor em nosso lugar, Ele que se fez maldito por nós, para que pudéssemos ter paz com Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos, capítulo 5, versículo 1. E nesse sentido, o texto nos mostra que o Espírito Santo, ele é importantíssimo em seu papel de apontar para esta justiça. A justiça de Jesus, o Cordeiro imolado, é Ele quem convence, aponta e demonstra para o mundo que a obra expiatória de Jesus foi aceita por seu Pai. E essa justiça, meus irmãos, não se manifesta em nenhum outro lugar. Muitos vão dizer que vários caminhos levam a Deus, que todas as religiões levam a Deus, mas a Bíblia vai nos mostrar que não é em nenhum outro lugar, como o apóstolo vai dizer, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho.
De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Portanto, é no Evangelho que essa justiça de Deus se manifesta. E a terceira e última missão do Consolador, do Espírito Santo no mundo, meus irmãos, é convencer o mundo do juízo. Como está no versículo 11, o texto nos diz: do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então, Jesus ele continua dizendo que o Espírito Santo, meus irmãos, nos convenceria do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Nós precisamos entender que juízo aqui, meus irmãos, não fala de um julgamento futuro, não fala do julgamento futuro, né? Ou do juízo final, como está lá em Atos capítulo 24, 25. Não nos fala a respeito desse juízo final. Ele continua dizendo que o príncipe desse mundo se refere claramente a Satanás, e sobre todos aqueles a quem ele governa. Todos serão derrotados pela justiça de Deus, cuja sentença já foi proferida. Tanto Satanás e todos aqueles que ele exerce o governo, todos esses já estão derrotados pela justiça de Deus. E o texto segue dizendo que ele já está julgado. O destino, meus irmãos, de Satanás já é certo. O destino do príncipe desse mundo já é certo. Ele já está condenado, ele já está punido. E agora, por que o texto nos mostra que ele é o príncipe deste mundo? Porque esse título, príncipe deste mundo, descreve a influência de Satanás sobre a sociedade, sobre a humanidade de forma geral. Martinho Lutero, ele disse que o diabo é o imitador de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo que o inimigo, que o diabo, ele sempre tenta reproduzir no mundo as obras de Deus. Ele sempre vai tentar imitar as obras de Deus aqui no mundo. No entanto, ele imita as obras de Deus de forma distorcida, de forma a enganar as pessoas. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, como está lá em 1 João capítulo 5, versículo 19. Portanto, meus irmãos, o mundo de fato é influenciado por ele. O mundo, meus irmãos, ele atua, o príncipe deste mundo, ele atua principalmente nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, versículo 2, nos diz que nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, Satanás, o diabo, o imitador de Deus, o príncipe desse mundo, ele atua nos filhos da desobediência. E apesar, meus irmãos, daquele personagem criado por Hollywood, né, de um personagem fictício, com chifres, da cor vermelha, com rabo e com tridentes em uma das suas mãos, apesar desse personagem criado por Hollywood, que sempre está tentando as pessoas, levando as pessoas a praticarem o mal, meus irmãos, Satanás, de fato, ele age no mundo de forma negativa, e ele se opõe ao reino de Deus, fazendo com que os homens andem segundo as suas concupiscências e vontade, segundo as inclinações da carne, segundo o curso desse mundo, e não aos propósitos de Deus. É assim que Satanás ele atua no mundo, fazendo com que o homem viva segundo as suas concupiscências, segundo os seus pecados. E apesar, meus irmãos, como nós acabamos de ler nesse texto, dessa iminente condenação de Satanás, nós não podemos baixar a guarda. Nós não podemos subestimar o nosso inimigo. Nós não podemos, meus irmãos, apesar dele já estar condenado, não podemos subestimar o nosso inimigo. Como nos mostra Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 8 e 9, que devemos ser sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. E ele vai nos aconselhar a resistir-lhes firme na fé. Então, apesar dessa iminente condenação de Satanás e sobre todos aqueles quanto ele governa, nós não podemos baixar a nossa guarda e devemos resistir-lhes firmes na fé. Aplicação, meus irmãos.
Desde o princípio, Deus predisse e Ele já decretou a derrota de Satanás. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus já mostra que Satanás seria derrotado. O Espírito Santo, de acordo com as palavras de Jesus, irá convencer-nos, irá mostrar que o Filho de Deus tem poder sobre aquele que luta contra os propósitos do reino. O Espírito nos mostra que o Filho de Deus ele tem poder sobre o príncipe deste mundo. E o mundo pensa que o poder das trevas venceu. No entanto, meus irmãos, o Espírito Santo ele dá testemunho de que Satanás e todos aqueles a quem ele governa já estão condenados. Seu destino já está traçado, o juízo. E sobre todos aqueles a quem ele exerce a sua influência. O julgamento, meus irmãos, e aqui vai um alerta para todos nós. O julgamento e a condenação de Satanás é um alerta para todos nós de que, a menos que nós coloquemos a nossa fé em Jesus, na sua obra redentora, seremos condenados tão seguro e tão certo quanto o príncipe deste mundo foi. Se Satanás, meus irmãos, foi condenado, se ele já está condenado, se nós não colocarmos a nossa fé no Filho de Deus e na sua obra redentora, tão certo nós seremos condenados como ele também foi. Eu concluo dizendo que por meio do julgamento do Espírito Santo, julgamento este que expõe a humanidade ao seu pecado da incredulidade, da justiça de Cristo e da condenação de Satanás, é que as nossas consciências dos nossos pecados são despertadas e iluminadas. Nós, meus irmãos, que fomos alcançados por essa graça e tivemos a nossa mente iluminada, somos apenas seus ministros. E por isso devemos pregar a palavra e orar para que outros também possam ser alcançados por essa mesma graça. Mas o verdadeiro juiz que julga o mundo, que expõe o pecado da humanidade, que fala e que dirige a igreja, é o Espírito Santo. Calvino, teólogo do Espírito, disse certa feita nas Institutas que para nós não há nenhum outro guia e líder para o Pai, senão o Espírito Santo. Justamente como não há outro caminho fora de Cristo. E não há nenhuma graça de Deus salva através do Espírito Santo. Graça é o próprio poder e a ação do Espírito Santo. Por meio da graça, Calvino continua dizendo, Deus o Pai, no Filho, realiza tudo o que há de bom. Através dessa graça, Ele nos justifica, santifica e purifica. Nos chama e nos atrai para si, a fim de obtermos a salvação. Meus irmãos, que Deus nos abençoe nessa noite. Eu peço para que você curve a sua fronte, para que nós possamos orar nessa noite, pedir ao Senhor que nos abençoe, nos ajude a viver mediante a sua palavra, e logo em seguida estarei devolvendo a palavra ao presbítero. Soberano Deus e eterno Pai, nessa noite nós nos colocamos diante do Senhor. Pedimos para que o Senhor desperte a nossa mente para entender a tua verdade, a tua palavra, e colocar a nossa fé, a nossa esperança no Consolador, no Espírito Santo, que é Deus, que faz parte da Trindade, e que agora atua no mundo, convencendo, expondo o mundo da sua incredulidade, da sua falta de fé no Filho de Deus. Do Espírito Santo, ó Pai, que nos mostra que a sua justiça, a justiça de Jesus, foi aceita diante de Deus. Por isso agora nós podemos ser justificados. E o Espírito Santo que nos mostra que o príncipe desse mundo já está condenado. Ó Deus, que nós possamos viver mediante o Teu Espírito Santo, aquele que ora por nós com gemidos inexprimíveis, que não é impessoal, mas é pessoal, que está conosco, que está ao nosso lado, que nos ajuda nos momentos difíceis, que nos leva, Senhor, nos conduz para o caminho que é Jesus. Ó Deus, alcance os corações daqueles que estão cansados,